Exonero-me, e velho que sou, mando-me para a aldeia, uma vez que já caí em desonra por não ter sabido cumprir a grande e gloriosa missão para que fui designado. Esperarei aqui no hospital a muito benevolente autorização de Vossa Majestade para que eu não venha a ter, em vez do papel de comandante, o de amanuense do exército. O meu afastamento do exército não produzirá o mínimo alarido, pois é um cego que se retira do exército. Homens como eu aos milhares na Rússia. O marechal zanga-se com o imperador e castiga-nos a todos, então não é lógico. Este é o primeiro ato. Nos seguintes, como é de justiça, o interesse e o ridículo aumentam. Depois da partida do marechal, verifica-se que estamos com o inimigo à vista e que é preciso travar a batalha. Buxhoevden é o general em chefe por direito de antiguidade, mas o general Bennigsen não é dessa opinião. Tanto mais que é ele próprio quem está ali com o seu exército com o inimigo à vista e que quer aproveitar a ocasião para uma batalha de suas próprias mãos, como dizem os alemães. E trava. É a batalha de Pultusk, que é suposto ser uma grande vitória, mas que na minha opinião não o é. Nós, os paisanos, temos, como sabe, o péssimo hábito de decidir quem ganha ou quem perde uma batalha. Quem se retira após a batalha perdeu-a. É isso que nós dizemos. E por esta ordem de ideias perdemos a batalha de Pultusk. Em resumo, retiramos após a batalha, mas enviamos um correio a Petersburgo com notícias de uma vitória. E o general Bennigsen não cede o comando a Buxhoevden, esperando receber de Petersburgo, como reconhecimento pela sua vitória, o título de general em chefe. Neste interregno, damos início a um plano de manobras excessivamente interessante e original. O nosso objetivo não consiste, como deveria consistir, em evitar ou em atacar o inimigo, mas unicamente em evitar o general Buxhoevden, que por direito de antiguidade seria o nosso chefe. Perseguimos este objetivo com tanta energia que, mesmo atravessando um rio que não é vadiável, queimamos as pontes para nos separarmos do nosso inimigo, que de momento não é Bonaparte, mas Buxhoevden. O general Buxhoevden esteve quase a ser atacado e feito prisioneiro por forças inimigas superiores, por causa de uma das nossas belas manobras, para nos salvarmos dele. Buxhoevden persegue-nos e nós fugimos. Mal ele passa para a nossa margem do rio, nós passamos para a outra. Finalmente, o nosso inimigo Buxhoevden apanha-nos e interpela-nos. Dá-se um esclarecimento das relações. Os dois generais zangam-se. Há mesmo uma provocação de duelo por parte de Buxhoevden e um ataque de epilepsia por parte de Bennigsen. Mas, no entanto, no momento crítico, o correio, que levou a notícia da nossa vitória de Pultusk, traz-nos de Petersburgo a nomeação do general em chefe e o primeiro inimigo, Buxhoevden, fica arrumado. Podemos pensar no segundo, Bonaparte. Mas não é que neste momento se levanta à nossa frente um terceiro inimigo, o exército ortodoxo, que pede em grande gritaria pão, carne, biscoitos, forragem que saiu. Os armazéns estão vazios, os caminhos impraticáveis. O exército ortodoxo lança-se na pilhagem, e de uma maneira tal que nem na última campanha se poderia imaginar. Metade dos regimentos forma tropas livres que percorrem a região, pondo tudo a ferro e fogo. Os habitantes ficam completamente arruinados. Os hospitais abarrotam de doentes. Há fome por todo lado. O quartel-general foi atacado 2 vezes por tropas de saqueadores e o próprio general em chefe foi obrigado a pedir um batalhão para os escorraçar. Num destes ataques, levaram a minha mala vazia e o meu roupão. O imperador quer dar o direito a todos os chefes de divisão de fuzilarem os saqueadores, mas tenho muito medo que isso obrigue metade do exército a fuzilar a outra. O príncipe Andrei, de início, lia apenas com os olhos, mas depois o conteúdo do que lia, apesar de saber em que medida podia acreditar em Bilibin, começou a interessá-lo cada vez mais. Lida a carta até este ponto, amarrotou-a e deitou-a fora. Não que o irritasse o que lera. Irritava-o era o facto daquela vida longínqua e já alheia para ele o pudesse preocupar. Fechou os olhos, esfregou a testa com a mão, como se quisesse expulsar para longe o que tinha lido e pôs-se à escuta do que se passava no quarto da criança. Pareceu-lhe ouvir por trás da porta um som estranho. Dominou o medo
de que tivesse acontecido alguma coisa à criança enquanto estava a ler a carta. Aproximou-se em bicos de pés da porta e abriu-a. No momento em que entrava, viu que a ama, com um ar assustado, escondia dele qualquer coisa e que a princesa Mária já não estava ao pé da caminha. Meu amigo, ouviu nas suas costas o sussurro desesperado, como lhe pareceu da princesa Mária. Como acontece muitas vezes ao cabo de uma longa insônia e de uma longa ansiedade, sentiu medo sem motivo. Passou-lhe pela cabeça que a criança tinha morrido. Tudo o que via e ouvia era como se confirmasse o seu medo. Está tudo acabado, pensou, e a testa cobriu-se-lhe de suor frio. Confuso, aproximou-se da caminha, com a certeza de que encontraria vazia, que a ama escondera dele a criança morta. Abriu a cortina e durante muito tempo os seus olhos assustados e desorientados não encontraram a criança. Por fim viu-a. Um menino com as faces rosadas, os braços e as pernas abertos, a cabeça fora da almofada, dormia, mexendo os lábios com uma respiração regular. O príncipe Andrei ficou tão contente por ver o filho como se o tivesse encontrado depois de o ter perdido. Inclinou-se e, como lhe ensinara a irmã, verificou com os lábios se a criança tinha febre. A sua testa suave estava úmida. Tocou-lhe na cabecinha com a mão e o cabelo estava molhado, transpirava muito. Só não tinha morrido, como era agora evidente que a crise tinha passado e que o bebê recuperava. Apetecia ao príncipe Andrei pegar no filho, apertar contra o peito aquela criaturinha indefesa, mas não ousava. Sobranceira à criança, olhava-lhe para a cabeça, para as mãos, para as perninhas, para o que o cobertor moldava. Ouviu um roçagar a seu lado. Pareceu-lhe ver uma senhora na cortina da cama. Não virou a cabeça, continuou a olhar para o filho, a ouvir-lhe a respiração. A sombra era a princesa Mária, que em passos silenciosos se aproximou da caminha, levantou a cortina e baixou-a atrás de si. O príncipe Andrei, sempre sem voltar a cabeça, reconheceu e estendeu-lhe a mão. Ela apertou-lhe. Transpirou, disse o príncipe Andrei, ia dizer-te isso. O menino, no seu sono, mexeu-se ligeiramente, sorriu e esfregou a testa contra a almofada. O príncipe Andrei olhou para a irmã. Os olhos luminosos da princesa Mária, à meia luz baça da cortina, brilhavam mais do que nunca com lágrimas de felicidade. A princesa Mária esticou-se até ao irmão e beijou, repuxando um pouco a cortina sem querer. Os irmãos ameaçaram-se um ao outro com o dedo e deixaram-se ficar à luz baça da cortina, como que relutantes em abandonarem aquele pequeno espaço onde os três estavam separados do resto do mundo. O príncipe Andrei foi o primeiro a afastar-se da cama, emaranhando o cabelo na musselina da cortina. Sim, é a única coisa que me resta, suspirou. 10. Pouco tempo depois da sua entrada na ordem maçónica, Pierre, tendo feito por escrito um rol completo do que deveria fazer nas suas herdades, partiu para a província de Kiev, onde vivia a maior parte dos seus camponeses. Chegado a Kiev, Pierre chamou ao seu escritório principal todos os administradores e expôs-lhes quais eram os seus desejos e desígnios. Disse-lhes que seriam tomadas de imediato as medidas visando a alforria absoluta dos camponeses sob a servidão da gleba e que, até lá, os servos não deveriam ser sobrecarregados de trabalho, que as mulheres com crianças não podiam ser mandadas trabalhar, que os camponeses deviam ser ajudados, que os castigos não deviam ser corporais, mas limitar-se a admoestações, que em cada herdade deviam ser criados hospitais, asilos e escolas. Alguns administradores, também havia entre eles ecónomos semi-analfabetos, ouviam-no com ar assustado, supondo que o sentido do discurso consistia em o jovem conde estar descontente com a sua gestão e a sonegação de dinheiros. Outros, depois do primeiro susto, achavam tão engraçada a pronúncia suciante de Pierre como o sentido das suas palavras, novas e inéditas para eles. Outros simplesmente achavam que era um prazer ouvir o amo. Outros ainda, os mais espertos, entre eles o administrador-geral, tiraram do discurso a conclusão de que deveriam encontrar a melhor maneira de lidar com o amo no interesse deles. O administrador-geral exprimiu o seu grande assentimento relativamente aos propósitos de Pierre. Observou, porém, que para além das reformas era necessário, de uma maneira geral, tratar dos assuntos que não corriam bem. Apesar da grande fortuna do conde Bezukov, desde que tomara posse da herança recebia de rendimento
segundo se dizia, 500.000 rublos anuais, sentia-se muito menos rico do que quando recebia 10.000 do falecido conde. Em linhas gerais, tinha a seguinte noção do orçamento que geria. O Conselho da Tutela pagava cerca de 80.000 rublos de taxas anuais por todas as herdades. A manutenção da sua herdade das cercanias de Moscovo, da Casa de Moscovo e das princesas suas primas custava-lhe 30.000 rublos. Pagava 15.000 para pensões e gastava outro tanto em instituições de caridade. Dava 150.000 de pensão de alimentos à condessa. 70.000 iam para juros das dívidas. A construção da igreja, iniciada já antes, tinha custado, nos últimos 2 anos, cerca de 10.000 rublos. O resto, cerca de 100.000, gastava ele próprio não sabia como, sendo ainda obrigado quase todos os anos a contrair empréstimos. Além disso, todos os anos o administrador-geral lhe escrevia a contar hora de incêndios, hora de má colheitas, hora da necessidade de reconstrução de fábricas. Portanto, a primeira coisa que se lhe deparava era aquela para que ele tinha menos capacidade e inclinação de tratar dos assuntos práticos das suas propriedades. Pierre trabalhava todos os dias com o administrador-geral. Sentia, porém, que o seu trabalho não fazia avançar as coisas nem um passo. Sentia que o seu trabalho estava completamente desligado da realidade prática, que não agarrava essa prática e que as coisas não avançavam. Por um lado, o administrador, apresentando as coisas sob o pior aspecto, mostrava a Pierre a necessidade de saldar as dívidas e lançar-se em novos empreendimentos com a força do trabalho servo, com que Pierre não concordava. Por outro lado, como Pierre exigia que se desse início à libertação dos servos, o administrador ripostava com a necessidade de, antes disso, pagar as dívidas do Conselho da Tutela, pelo que a libertação não poderia ser para breve. O administrador não afirmava que fosse absolutamente impossível, mas propunha para o conseguir que se vendessem as florestas da província de Kostromá, as terras do sul e a herdade da Crimeia. No entanto, todas estas operações, segundo as palavras do administrador, estavam ligadas a processos de anulação de proibições, de solicitação de autorizações, etc. Tão complicadas que Pierre ficava confuso e apenas lhes dizia sim, faço assim mesmo. Pierre não tinha aquela sagacidade prática que lhe permitisse abordar diretamente os problemas. Por isso não trabalhava com gosto. Apenas fingia que trabalhava diante do administrador. Ora, o administrador, por seu lado, fingia diante do conde que considerava aquelas sessões de trabalho muito úteis para o senhor e muito incómodos para si mesmo. Na cidade encontrou pessoas conhecidas. As que não o conheciam apressavam-se a travar conhecimento com ele e, hospitaleiras, davam-lhe as boas-vindas ao Ricassi, recém-chegado, o maior proprietário da província. As tentações, no referente à fraqueza principal de Peter, a confessar a conde da sua admissão na loja, também eram tão fortes que Pierre não conseguiu abster-se delas. De novo, os seus dias, semanas, meses passavam tão ocupados entre serões, jantares, almoços e bailes, sem lhe darem tempo de retomar o fogo, que Pierre se sentia como em Petersburgo, tal qual, só que noutro ambiente. Dos 3 desígnios maçónicos, Pierre tinha a consciência de não estar a cumprir aquele que prescrevia a cada maçom ser um modelo de vida moral. Quanto às certas virtudes, não cumpria absolutamente 2, os bons costumes e o amor pela morte. Consolava-se com a ideia de que estava a cumprir um outro desígnio, a correção do género humano, e que tinha outras virtudes, o amor pelo seu semelhante e, sobretudo, a generosidade. Na primavera de 1807, Pierre resolveu voltar a Petersburgo. Pelo caminho, planeava passar por todas as suas herdades e verificar pessoalmente o que tinha sido feito quanto ao que prescrevera, e ver com os seus próprios olhos em que situação estava agora aquele povo que lhe fora confiado por Deus e que ele ansiava beneficiar. O administrador-geral, que considerava todos os projetos do conde quase uma loucura, desvantajosa para ele, para o senhor e para os camponeses, fez algumas cedências. Continuando a apresentar a emancipação dos camponeses como uma coisa impossível, mandou construir em todas as herdades edifícios grandes para escolas, hospitais e asilos. Para a chegada do amo às suas terras, preparava em toda a parte recepções, mas não solenes e luxuosas, porque sabia que Pierre não gostaria, mas de caráter religioso e de agradecimento, com ícones e o pão e o sal, o tipo de recepções que
tanto quanto conhecia o feitio do amo, o comoveriam e enganariam.